Pessoal, muito boa noite a todos, todos que estão aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor, no Salão de Estudos, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se presentes, sintam-se abraçados. De início, como é de praxe, e como se reveste esse momento de profunda necessidade para todos nós, façamos aqueles instantes de maior introspecção através da prece. Instantes esses em que nós nos ligamos às fontes superiores de luz, de energia, de paz. Rogando a Deus que nos abençoe as intenções positivas. Pedindo ao Pai que nos fortaleça a vontade de bem crescermos, de aprimorarmos as virtudes que já temos e de despertarmos aquelas que ainda insistem em permanecer no estágio vegetativo. Possamos compreender as lições dessa noite. Lições que, quando meditadas, fazem um bem enorme ao nosso ser, já que dizem respeito à nossa vida, dizem respeito à nossa evolução, falam da nossa felicidade futura. Que Jesus, nosso irmão mais velho, abençoe-nos os esforços incessantes na busca pelo bem, pelo belo, pelo nobre, pelo justo. Que assim seja. Pessoal, é o seguinte, na semana anterior nós estávamos comentando acerca do livro No Mundo Maior. Quem acompanhou conosco aí viu que nós falamos acerca do prefácio dessa obra, prefácio esse escrito pelo Espírito Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier, e logo iniciamos o primeiro capítulo, que se intitula Entre Dois Planos. Nós vimos nesse primeiro capítulo que André Luiz, juntamente com seu instrutor, o assistente Calderaro, estavam viajando do plano espiritual rumo aqui à Terra. Eles iam participar de uma palestra. E quem ia proferir essa palestra era o instrutor Eusébio. Eusébio, um indivíduo, um espírito, obviamente já desencarnado, portador de grande iluminação espiritual e que era responsável por uma vasta instituição socorrista localizada no plano espiritual. Esse indivíduo, portador, como eu disse, de inúmeras virtudes, ia fazer uma palestra para inúmeros espíritos encarnados que estavam momentaneamente desdobrados devido ao sono físico. André Luiz estava indo lá assistir essa palestra. Essa palestra, portanto, só para a gente se situar aqui, ia acontecer aqui na crosta terrestre, em um bosque. Isso nós falamos na sexta-feira passada. E agora nós estamos justamente no momento em que André Luiz e Calderaro chegam no local da reunião. Chegam lá e eles veem centenas de espíritos. Calderaro fala mais ou menos em torno de 1.200 espíritos. Desses 1.200 espíritos, mais ou menos 1.000 eram encarnados. Indivíduos vinculados a várias correntes espiritualistas e que estavam ali através do desdobramento oriundo do sono físico. Então o corpinho de carne deles estava lá na casa deles, repousando, dormindo, enquanto eles estavam desdobrados, participando daquela reunião. Então mais ou menos 1.000. 200 outros espíritos ali eram benfeitores espirituais, eram desencarnados, que estavam fazendo tarefas várias, inclusive no amparo daqueles irmãos nossos ainda encarnados. Como eu disse, irmãos encarnados de diversas escolas espiritualistas. Aí Calderaro vira para o André Luiz e fala assim: André, você está vendo esse pessoal todo aqui? Esses encarnados? O André Luiz fala: estou vendo eles. Então, são indivíduos que não dispõem talvez de
tanto conhecimento espiritual aprofundado. Não são indivíduos bem evoluídos em termos espirituais, porém, eles já têm um certo conhecimento da realidade espiritual e eles têm a boa vontade em servir. E além disso tudo, eles se esforçam no crescimento próprio. Então, olha só as características deles. Eles já tinham um certo conhecimento da realidade espiritual, não eram muito avançados nesse ponto, tinham boa vontade e, além disso, desempenhavam aquele processo de melhoria íntima, se esforçavam nesse sentido. Quando eu li essas características todas, eu falei assim, poxa, igual a gente. Então, espíritos muito parecidos em termos evolutivos conosco, vinculados aqui a uma das correntes espiritualistas do planeta, que é o Espiritismo. Nós já temos um certo conhecimento da realidade espiritual, não é lá muita coisa, mas já temos um certo conhecimento. Temos aí a boa vontade, buscamos melhorar dia após dia. Aí, ó, poderíamos estar presentes em uma reunião dessas. Só que temos que lembrar que esse livro aqui aconteceu em 47, né? Então foi mais ou menos nessa época. Nossa, reuniões como essa deixaram de acontecer? Claro que não. Óbvio que não. São muito comuns. E vai que nós, durante o nosso sono físico, desdobrando, a gente possa, através, né, da nossa boa vontade de crescer e melhorar e aprender, participar de alguma reunião como essa. E Calderaro continua, olha, eles têm todas essas características, porém, ainda são um pouco imaturos. Quando eles se deparam com as tempestades do caminho, com as dificuldades comuns da existência, né, com os desafios, coisa que todos nós travamos contato, eles talvez não tenham aquele equilíbrio espiritual todo desejado. Alguns fraquejam, tremem diante das provas da vida. E a gente é assim, não é mesmo? Nós somos desse jeito. Embora nós tenhamos um certo conhecimento espiritual, de repente na nossa vida surgem certas provações um pouco mais difíceis, mais complicadas, mais duras. E como deve ser a nossa postura frente a essas dificuldades, essas complicações todas? Às vezes fraquejamos, às vezes nos desesperamos, tal qual esses quase 1000 irmãos que estavam para assistir a palestra do instrutor Eusébio. Mas, embora eles tenham essa fraqueza toda, Calderaro continua aqui, eles têm o cuidado dos benfeitores espirituais. Então, olha só como que a espiritualidade superior é boa para com a gente, né? Os benfeitores espirituais viam naqueles quase 1000 encarnados indivíduos ainda imaturos frente às coisas da vida, mas que queriam crescer, que queriam melhorar, que queriam progredir. E assim eles eram amparados. Olha a lição para a gente. Olha a lição para a gente. Então, para os benfeitores espirituais aplicarem em nós o conhecimento que eles têm, a partir do momento em que nós nos colocamos em condição para isso, tal coisa acontece. Mas é necessário nós nos colocarmos em condição para isso. E não basta a fé, como a gente vai ver daqui a pouquinho na palestra do Eusébio. Não basta a crença. Não basta a certeza. É necessária a ação. A ação objetivando a melhoria íntima. E aí os benfeitores espirituais encontram em nós mesmos aquelas condições boas para eles poderem agir. E como que os benfeitores agiam aí com aqueles tutelados, com aqueles encarnados que estavam ali desdobrados? Calderaro explica. Eles têm assistência espiritual. Principalmente durante o sono. Sabe o que os benfeitores faziam? Durante o sono, aqueles irmãos eram retirados do corpo, eram levados a estações socorristas no plano espiritual e recebiam ali uma boa dosagem energética. Recebiam passes a fim de se restabelecerem, se reequilibrarem. E além dos passes, eles recebiam orientações dos benfeitores espirituais. E Calderaro explica que de início eles vão para esses locais no plano espiritual receber essa influência boa, energética, né? Mas meio inconscientes a princípio. Mas com o tempo eles vão se acostumando
e vão abrindo a consciência. E aí as lições dos benfeitores espirituais vão se enraizando com maior força nessas pessoas. E aí eles acordam, quando voltam para o corpo físico, cheios de boas intenções, cheios de intuições, de ideias a serem materializadas aqui. E falam, poxa, acordei hoje com uma boa ideia. Olha que boa ideia que eu tive. E em verdade a boa ideia possivelmente não é dele, foi intuída. Veio lá do benfeitor espiritual. Olha só que bênção esse pessoal tem. E André Luiz fala de si para consigo mesmo, pensando, poxa vida, imagina só se eu, quando encarnado, tivesse esse tipo de amparo, né? Esse tipo de orientação. Por que André Luiz não teve? Uai, gente, o André Luiz não teve, a gente sabe a história dele no nosso lar, porque ele não tinha tanta vinculação espiritual assim. André Luiz era pertencente a uma religião, mas ele não era religioso. Tem uma diferença grande nisso aí. Ele não aplicava em si a religiosidade. Ele era aquele sujeito lá que pensava nas coisas da terra, que só não tinha como os benfeitores espirituais ampararem André Luiz. E não é à toa que ele ficou 7 a 8 anos no umbral, devido aos excessos que ele desempenhou, desencarnando na condição de suicida. Inconsciente, mas suicida. Os quase 1000 irmãos encarnados eram diferentes. E André Luiz raciocina, nossa, hein? Puxa vida, se eu, quando encarnado, eu tivesse esse amparo, poderia ter progredido tanto. E André correlaciona aqueles quase 1000 encarnados com milhões de outros encarnados, que estavam naquele momento também com o corpo físico dormindo, também fora do corpo físico, mas fazendo outras coisas, vinculados mais às sensações grosseiras da matéria, que sequer desconfiavam da existência de escolas como aquela. E é mesmo. O próprio André, em outra obra, afirma que 2/3 da humanidade, guarde bem, 2/3 da humanidade, quando desdobrados pelo sono físico, eles permanecem mais ou menos por aqui mesmo, vinculados o pensamento ali nas coisas da matéria, em busca das sensações mais grosseiras da matéria. A minoria que busca algo mais elevado. E André pensando nisso, e fala assim, nossa, esse pessoal que vai receber essas instruções aqui, esses quase 1000, será que eles vão guardar essas informações todas? Vai vir um sujeito aqui bom, o Eusébio, né? Vai dar uma boa palestra aqui, será que eles vão guardar todas essas informações? Calderaro, lendo o pensamento do André, falou assim, André, não é bem assim não, meu filho. Por quê? Olha o que ele fala, a estruturação da mente, ninguém jamais impõe a pessoa alguma. É trabalho do tempo, é algo lento que reclama esforço. Olha só. Quem força, quem impõe, quem quer, né? Quem acaba com a vontade do outro é o obsessor. Os bons espíritos, eles não forçam rigorosamente nada. Eles jogam as boas sementes. Eles estão perto de nós. Eles querem ajudar. Nos dão as boas energias. Mas esse trabalho, o trabalho de estruturação da mente, é nosso. E ninguém, absolutamente, impõe nada a ninguém. Quando é um benfeitor espiritual. Ninguém. Isso daí é tarefa nossa. E olha o que Calderaro fala. Atualmente, com o acelerar do crescimento material, isso em 1947, imagina hoje, as almas desatentas se atordoam, a humanidade se depara com exigências de crescer mentalmente, mas cresce intelectualmente, cresce em termos tecnológicos, mas estaciona em termos do sentimento. Então surge um descompasso, que a gente vê muito nos dias de hoje, né? A inteligência muito pródiga, muito desenvolvida, enquanto que o sentimento ainda há 1 ou 2 passos atrás. Então isso daí, esse descompasso, provoca inúmeros desequilíbrios para o pessoal.
Até aqui. Perguntas? Orientações? Sim. Pode fazer. Atendendo à sua orientação, eu li Entre Dois Mundos, esse primeiro capítulo, por assim dizer, e achei uma linguagem difícil. Agora você está explicando e está clareando tudo. Então, eu sinto assim que a gente tem que ler sim antes de vir aqui, conforme você orientou, ler uma vez, ouve a sua explicação e lê de novo. Porque é riquíssimo, mas é uma linguagem difícil. É uma linguagem da década de 40. Não é? Uma linguagem diferente. São passados quantos anos? 75 anos desse livro, né? Muita mesóclise, né? Quer dizer, é uma linguagem meio complicadinha mesmo. Né? Mas a gente tem que ler e reler. Eu li 3 vezes isso daqui para preparar o estudo. E a gente tem que ler, e mais do que ler, vai aí uma dica. Mais do que ler é meditar naquilo que a gente leu. Porque aí a gente consegue enraizar muito bem aquele conhecimento. Só um segundinho, cara. Fala. Não, eu concordo com ela. Pegar, ler e depois reler de novo, a gente absorve demais o conhecimento. Isso também. É verdade. Daniel, uma pergunta que eu ia fazer a respeito disso aí que você falou a respeito do desenvolvimento intelectual, né? Mas é uma dúvida que eu tenho, uma vez estou lendo o livro dos médicos, Evangelho segundo o Espiritismo, e às vezes eu faço isso, faço umas reflexões, né? Mas o desenvolvimento da moral, ela não, para ela se desenvolver melhor, não deveria, você falou assim, o intelecto ele vem na frente, concordo, mas não precisa ter um desenvolvimento intelectual primeiro para depois vir a moral seguindo, porque eu acho que não conseguiria desenvolver a moral primeiro do intelecto, acho que uma coisa vem precedendo na outra. Boa pergunta sua, primeiro. Você está perguntando se há necessidade de primeiro desenvolver-se intelectualmente para depois a moral vir atrás. 2, 3, 6 mil anos atrás, eles homens da caverna, né? Acho que era muito difícil eles se desenvolverem intelectualmente primeiro, se desenvolver moralmente depois. Sim. Isso está, inclusive, Tiago, no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos fala que o progresso intelectual vem sempre à frente. E a reboque puxa o progresso no campo moral. O que está acontecendo na época que a gente está vivendo? Está tendo um descompasso muito grande. Porque a gente está privilegiando muito o aspecto intelectual da coisa e desenvolvendo muito nesse sentido, e está esquecendo do outro lado, da outra asinha nossa, que por enquanto está atrofiada, que é o desenvolvimento dos nossos bons sentimentos. Então está tendo o quê? Um abismo grande. Quando poderia ser realmente o intelectual um pouco mais à frente, mas logo em seguida vem o moral. Talvez o ideal seria isso daí mesmo, né? Aliás, o ideal mesmo seria os dois caminharem juntos. Mas talvez devido às condições planetárias da nossa humanidade, o intelectual vem na frente, mas o ideal seria o moral vir depois também. Porque a gente deveria usar o nosso intelecto objetivando também o crescimento moral. O que a gente faz? A gente usa o intelecto voltado quase que exclusivamente à parte material da vida. As questões de subsistência, deixando de lado a parte moral. Daí vem esse descompasso tremendo que gera inúmeras crises em nós. Sim. E nesse ponto que você estava falando sobre a compreensão das mensagens que seriam transmitidas por Eusébio, se não me falha a memória, ele tinha uma certa frequência, acho que uma vez por semana ele fazia esse trabalho. Sim. Esse trabalho, uma vez por semana, era feito com o mesmo grupo ou não? Eu não compreendi que era feito com o mesmo grupo, porque me dá a impressão de que essas mensagens estavam sendo absorvidas e que essas pessoas estavam desenvolvendo as técnicas em seus trabalhos no campo físico. É isso mesmo ou não? Eles estavam desenvolvendo ou só aprendendo inicialmente? Quando a pergunta é referente ao seguinte, se Eusébio fazia as preleções sempre para o mesmo grupo de pessoas. Né? E com o tempo, por ser sempre para o mesmo grupo de pessoas, aquelas pessoas iam assimilando aos poucos, né? Sim. Iam introjetando a mensagem e iam progredindo. Quando Calderaro explica para André Luiz, no capítulo 1, que Eusébio ia uma vez por semana à Terra,
dá todo o trabalho de assistência àqueles espíritos que não conseguiam subir, ele não deixa muito claro se é sempre para o mesmo grupo. Não deixa claro. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Por que eu acho que nem sempre é para o mesmo grupo? Porque durante a palestra que o Eusébio faz, numa das pausas que ele dá, André Luiz olha para o pessoal que está ao redor e vê todo mundo assim estarrecido. As pessoas pálidas, né? As pessoas bem boquiabertas. Eu digo, meu Deus, o que eu estou ouvindo? Que lições são essas? Nunca ouvi isso. Então, talvez, pode ser que Eusébio, ele faça palestras para grupos diferentes, né? Grupos de espíritos diferentes. Pode ser. Ou pode ser que, eventualmente, ele fale para o mesmo grupo de espíritos. Ao cabo de um mês, para o mesmo grupo de espíritos. Não fica muito claro. Porque se ele fizer essa palestra para mais de uma vez para um grupo, ou o mesmo grupo, com toda certeza, nesse trabalho lento de absorção, essas pessoas vão desenvolvendo cada vez mais habilidades. Concordo plenamente. Se ele fizesse isso com mais frequência para o mesmo grupo. Só que a gente tem que ver o seguinte, que Eusébio era coordenador de um grande número de trabalhadores espirituais também. Então, possivelmente, quando aquele pessoal encarnado saía do corpo, ia para as estações de recuperação no plano espiritual, os assessores de Eusébio também faziam um trabalho semelhante, de orientação, né, para fins de esclarecimento daqueles encarnados que estavam parcialmente desdobrados. Então não era só o Eusébio responsável por isso. Ele talvez fosse e era aquele espírito que tinha mais gabarito moral, mais conhecimento, mais vivência. Mas outros inferiores a ele, e Calderaro era um deles, também faziam algo semelhante. Né? Porque assim, quanto mais evoluído é o espírito, maior o número de orientandos que ele tem. Então, como era um espírito bem evoluído, Calderaro explicou para André Luiz que ele abdicou-se de ir para planos espirituais muito superiores, para ficar mais ou menos aqui na Terra ajudando aqueles que estavam ainda a progredir. Então, eu acho que poderia ser um meio termo, né? Porque se você montar um grupo de 1000 pessoas, os 1000, toda vez um deles, 1000, talvez não seja assim. Porque tem aquelas coisas, tem pessoas que dormem e já, às vezes, fez alguma coisa que o indivíduo não está preparado para espiritualmente. Então, talvez dentro dos 1000, tinha algum grupo de pessoas ali que eram mais assíduos. É que nem aqui mesmo, né? Pode ser. Que nem aqui. Aqui tem um grupo que frequenta mais assiduamente, tem outros que vêm mais esporadicamente. Sim. Então, uma situação dessa provavelmente aconteceria a mesma coisa. Tem um grupo de pessoas que seria mais assíduo, que vai evoluindo, que vai crescendo, e outros que talvez alguma outra vez não seja tão assíduo. Pode ser assim também. Falando essa questão de desdobramento espiritual e orientações no pós-morte, eu recomendo a vocês a leitura de um livro que se chama Iniciação, Viagem Astral. O autor espiritual é Lancelin e a psicografia é João Nunes Maia. É um livro muito interessante que ele acompanha de perto ali casos de indivíduos que tinham mais ou menos a característica desses integrantes, né? Já tinham um certo conhecimento espiritual, que queriam progredir, e a dificuldade de muitos deles de manter aquela assiduidade após sair do corpo físico por motivos vários. Então, é um livro interessante esse, Iniciação, Viagem Astral. Lancelin, o autor espiritual, João Nunes Maia, é o médium que psicografou. Daniel, eu diria, acho que mais, Calderaro seria um entre eles, mas essa seara bendita do Pai, vamos dizer assim, tem inúmeros grupos do tipo de Calderaro, formando inúmeros grupos de 1000. Aquela questão da hierarquia. O que a gente vê aqui? O instrutor Eusébio, abaixo dele, o assistente Calderaro, e no caso aqui, abaixo do Calderaro, André Luiz. Né? E abaixo do André Luiz a gente. Então, algo mais ou menos desse jeito aí, né? Aquele que tem mais, doa aquele que tem menos. O Eusébio era um espírito também estava nos Missionários da Luz? Não, né? Agora você Você lembra um que desceu, estava dentro, parece um aquário, apareceu por uma palestra? Chama de Eusébio também? Eu não lembro se era Eusébio, cara. Rapaz, não lembro, viu? Missionário da Luz. Tinha uma palestra, não sei se Missionário da era Luz Eusébio. Tem. Então deve ser, sei lá, se é o mesmo. Não é estranho, né? Mas eu acho que não é. Você sabe por quê? Não é não. Porque esse sujeito que aparece no livro, que ele materializa um cilindro de vidro, ele era um velhinho. É um velhinho.
E o Eusébio aqui, apesar do nome, quando a gente lê Eusébio, a gente pensa no sujeito, né? Alto, barbona branca, túnica branca, né? Sâncio. Se materializa, né? O Sâncio, né? Sâncio. Ai, seu Gilberto. Esse materializou era só metade, nem que foi da cintura pra só cima. metade, né? E ele era proveniente de esferas De superiores. outros. Ah, não é o mesmo não. Não é, Não é o mesmo não. Porque, inclusive, perispiritualmente falando, a figura do Eusébio era diferente. Quando a Luiz começa falando aqui, ó. E de repente, né, no meio da conversa lá, chega o Eusébio, ladeado por 6 assessores, o staff dele, né? 6 assessores, todos limbados de intensa luz. Aí aquilo que eu disse, quando você lê Eusébio, você, nossa, muito velhinho, barba branca, andando, né? Não era assim. Como é que a André Luiz descreve ele? Um homem robusto, maduro, olhos profundos e escuros, tranquilos, emanando um imenso poder magnético. Era um sujeito, a gente pensa assim, mais ou menos de meia idade, né? Meia idade, forte, olhos bem escuros, né? Penetrantes, né? Irradiando um magnetismo assim, envergando uma túnica verde claro. Então, a gente pensa que os benfeitores espirituais só andam de branco, né? De jalecão branco no mundo espiritual. Não, envergando uma túnica verde claro. É a roupa que ele gostava. Né? Sua figura mostrava segurança, beleza, infundindo veneração, carinho, confiança e paz. Eita! Como que a gente, né, gostaria de ter um Eusébio instruindo a gente? Como? Né? Mas a gente não está nesse nível. Ele ia morrer de raiva. Que oportunidade. Que oportunidade seria, né? Ter esse Eusébio orientando sempre a gente. Ele chegou, o que aconteceu com o pessoal, aqueles 1.200 que estavam lá conversando, chegou, silêncio. Impôs natural respeito, né? E silêncio. E naquele silêncio ele fez uma oração belíssima, comovedora. Quem leu, viu o que eu estou falando. E eu sempre recomendo. Nas obras de André Luiz existem sempre aqueles benfeitores que fazem prece. Leiam atentamente as preces, para que a gente aprenda como construir uma prece. Por hora a gente não sabe. Por hora a gente tem arremedos, talvez, de prece. Então leiam depois a prece que o Eusébio proferiu. Maravilhosa. E depois que a prece terminou, o que o André Luiz viu? Vindo das imensidões das alturas, né? Uma chuva de partículas de prata, segundo ele. Aquela chuva descia sobre aquelas pessoas todas e entravam na organização espiritual. Elas não ficavam na superfície, elas entravam, penetravam no corpo perispiritual, dando aquela tranquilidade, aquele relaxamento, aquela paz, infundindo segurança e alegria. Olha que maravilha. E André olhou para Eusébio, em torno dele a luz se fazia mais imensa ainda, e mais intensa. E aí, de lágrimas nos olhos, André comenta que mais uma vez ele via na prece não somente um recurso de reverência a Deus, mas também um instrumento. Guardem essa palavra. Um instrumento. O que é um instrumento? É um instrumento. É algo que a gente pode usar para alguma coisa. Um martelo é um instrumento, uma chave de fenda é um instrumento, né? Uma panela é um instrumento, então, algo que a gente usa para alguma coisa. Então a prece é um instrumento de acesso aos mananciais inesgotáveis do poder divino. Se a gente soubesse orar. E se nós fizéssemos isso com a devida frequência e com a devida contrição. Não precisa fazer a prece como Eusébio fez. Vocês vão ver a construção daquela prece, que é uma maravilha. Mas quando ela vem do fundo do coração, quando ela vem carregada com o nosso sentimento, a gente recebe coisa semelhante. Então não é só um ato de reverência ao Criador. Também isso. Não é somente pedir algo. É também isso. Mas ter acesso, olha só, aos armazéns
onde estão depositados os recursos inesgotáveis de Deus. E era o que estava acontecendo ali. Não é? Perguntas, observações, comentários? O capítulo 1 acabou aqui. Fala. A prece a gente tem que fazer ela conscientemente. Conscientemente. Não adianta falar só. Não adianta a gente falar da boca para Se a fora. gente não tiver sentimento. E a gente faz com frequência. Uma vez, ô dona Zé, Deus lhe pague. Obrigado. Não precisa baixar não, dona. Ou pode ver também. Existe algum curso de prece aqui na casa? Não existe. Eu nunca vi também em centro espírita curso de prece, pra falar a verdade. Eu não conheço. Curioso. Interessante isso. Uma vez, muitos anos atrás, eu estava fazendo uma prece lá no Sarai, lá em Alfenas, fazendo o Pai Nosso. Normalmente, quando a gente faz o Pai Nosso, a gente faz o Pai Nosso, né? Engata a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e vai. Né? Esse dia eu decidi fazer a seguinte coisa: eu vou fazer o Pai Nosso, mas pensando em cada palavra. Pensando, fazer devagarzinho. Chegou no meio, eu esqueci. Esqueci o Pai Nosso. No meio de um tanto de gente. Gente, que vergonha. Né? E isso aí me mostrou o quê? Me mostrou que eu fazia a prece da boca para fora. Porque a partir do momento que a gente sente as palavras, o negócio vem. Agora, quando vai assim, não dá. Igual a prece que a gente faz antes de dormir. Você está com tanto sono. Já aconteceu muitas vezes isso comigo. Eu acho que eu sou ruim de prece. Porque quantas vezes eu começo rezando, durmo, e às vezes depois eu acordo e continuo. Com aquelas pescadas. Que vergonha. Fala. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá as preces, os modelos de preces, né? Bem lembrado. Quem faz a prece de Cáritas aqui antes do Paz? Pode ser a dona Margarete ou pode ser a dona Sandra. Uma das duas faz a prece. Eu ainda não consegui sair do trânsito para olhar quem é que faz essa prece. Olha que Toda interessante. vez eu não consigo abrir os olhos porque eu não quero perder essa prece. Quem faz está de parabéns. Obrigado. Parabéns. Essa prece é linda, né? Então, são duas preces muito bonitas no meio espírita, né? A prece de Cáritas e outra chamada Confia Sempre. E a prece de Francisco também, né? Essa Francisco também é fantástica. É linda. Tem vários modelos de prece lindos, né? São Francisco. A de São Francisco. A de São Francisco é linda. Nossa, que Tem beleza. um curso de prece, né? Curso de prece. Participar do curso de prece. Essa mesa é melhor. Para fazer. Bora lá, capítulo 2, a palestra Preleção de Eusébio. Óbvio que eu não vou ler tudo, né? Vocês viram lá, são 11 páginas de preleção de Eusébio. E ó, ele não tinha colinha igual o Daniel tem não, né? O Eusébio fazia a preleção lá, né? Na base do conhecimento profundo que ele tinha. E tem, porque ele ainda continua por aí. O que ele começa a falar? Que os encarnados que ali estavam, porque a gente precisa ter em mente o seguinte: para quem que ele estava fazendo aquela prece, aquela palestra? Para os encarnados, para os quase 1000 que estavam lá desdobrados. Então, o foco era eles. Tudo que ele falou aqui focava-se especificamente neles. Os encarnados estavam ali para quê? Pela necessidade. Ou pela necessidade de saber mais, ou pela necessidade do amor de uma ou outra coisa. Estavam adestrando faculdades e sentimentos para a vida real. Então, eles estavam ali buscando algo. É aquilo que Jesus já havia nos dito. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Então, eles estavam em busca. Por um acaso, fala aqui no livro que Eusébio foi na casa de cada um arrancar eles do corpo e levar eles à força lá? Não. Eles estavam lá porque tinham vontade em crescer. Então, o que os motivava era isso: a necessidade do saber, a necessidade do amor. E olha que interessante que ele fala. Uma coisa que a gente sempre fica em dúvida, né? Vocês já questionaram isso. Por que eu não me lembro dos meus sonhos? Ai, por que eu não me lembro, né? Detalhes daquilo que eu sonhei, eu acho que eu não sonho nada. Olha o que o Eusébio nos fala.
vocês não irão guardar plena recordação de tudo que foi dito aqui. Por quê? Porque o cérebro físico é deficiente. Ele não dá conta de viver duas vidas simultaneamente. Então é deficiência orgânica, né? Não dá. Nós não aguentamos isso. Quais são as duas vidas? Uai, gente, a vida dentro do corpo e a vida fora do corpo. Por isso que a gente tem certa dificuldade em reter com nitidez acontecimentos que a gente participa no plano espiritual. Só quando é algo necessário, que através de passes magnéticos, os benfeitores atuando no cérebro físico, aí a gente consegue reter com nitidez informações. Caso contrário, a gente não dá conta. Nossa, quer dizer que eles não vão lembrar? Não. E aí? Para que eles vão assistir a palestra então, sendo que eles não vão lembrar? Eusébio explica isso. Eles não vão conseguir reter nitidamente. Porém, os ensinamentos vão estar lá guardadinhos, lá na mente, lá na memória, né? Lá nos porões do subconsciente. E aqueles ensinamentos iam surgir como? Na forma de impulsos, orientando tendências e abrindo campo à intuição dos encarnados. Olha que interessante isso daí. Tá vendo? Por isso que a gente tem que ler estudando. Que a gente começa a ver coisas ali nas entrelinhas, né? Isso pode acontecer com a gente também? Ah, claro que pode. Óbvio. Então, as instruções que a gente recebe dos nossos mentores, a gente não se lembra. Por insuficiência do nosso próprio cérebro físico. Mas aquelas instruções estão lá. E vem na forma de tendências, de impulsos, de vontades que de repente brotam. E como são orientações boas, vão orientar o indivíduo para práticas boas. Aí a gente fala, o contrário também acontece? E se ao invés desses indivíduos estarem aqui, assistindo uma palestra superior, se eles estivessem em alguma cidade do umbral inferior, em contato com seres trevosos, jogando, vomitando informações negativas, ia acontecer a mesma coisa? Ia acontecer a mesma coisa. Quer dizer, os indivíduos iam voltar para o corpo físico, né, com a mente enlameada de instruções negativas que iam orientar o quê? As más tendências, más impulsões, más condutas. Isso acontece com a gente? Acontece. As duas coisas acontecem conosco. Porque depende muito do quê? Das nossas escolhas. Daí a importância de, enquanto nos encontramos dentro do corpo físico, termos boas ideias, boas tendências, envolvimento com o bem, criar a vontade de querer melhorar, em querer progredir. Porque quando a gente sai do corpo, automaticamente nós vamos ser atraídos para regiões benfeitoras. Mas automática. Tá vendo? Eles não são privilegiados aqui. Né? Eles foram escolhidos a dedo para participar. Não, eles estavam querendo melhorar. Os benfeitores perceberam essa capacidade deles, esse querer deles. Levaram eles para lá. Padrão vibratório. Pura e simples sintonia. Então aquela história ali, vamos ver o que vai acontecer? Depende da nossa vontade, do nosso querer. E o nosso querido Eusébio continua. Cansados das sensações grosseiras, vocês buscam a novidade espiritual. Vocês buscam o conhecimento superior. Vocês buscam a solução de problemas. Nossa, parece que estão falando pra gente, né? Mas, e tem sempre um mas, não podem esquecer os deveres que competem a cada um de vocês. Quais são os deveres, pessoal? São os deveres da nossa vida. São os deveres da nossa existência. São os mínimos deveres aqui que nós devemos desenvolver uns para com os outros. No ambiente do nosso lar.
nas nossas relações com os nossos amigos, com os nossos companheiros de trabalho, nas nossas relações com aqueles que não se afinizam conosco. As nossas tarefas simples são essas. Então, a gente pode desejar o contato com os bons, o conhecimento superior, a solução para os nossos problemas. Isso é óbvio e é ótimo, mas não devemos abandonar os deveres nossos. E olha que imagem bonita que ele falou. Nós somos quais aves, voando em céus limitados. Bonito, né? Porque devido ao nosso crescimento espiritual ainda ser pequeno, parco, nós temos uma capacidade de ação ainda limitada. Não pensar que a gente pode fazer tudo, que a gente não pode fazer tudo. Nós somos aves voando em céus limitados. Mas nós utilizamos o livre-arbítrio de que dispusemos para criar ou correntes que nos algemam as inferioridades, a dor, o sofrimento, ou asas para a nossa libertação. Estão vendo isso aqui? Essa é a responsabilidade que a doutrina espírita nos dá. Por isso que a gente sempre diz, né? O Raul Teixeira falava, ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. Em que sentido? Porque aqui nós não somos orientados a simplesmente permanecermos estáticos, participando de um movimento religioso, buscando somente receber. A doutrina nos incita ao trabalho íntimo e constante de renovação íntima. Doação, né? E doação. Doação, trabalho, perseverança, sacrifício até. Né? Porque se isso não for feito, se nós esquecermos das nossas obrigações, dos nossos deveres para conosco, para com o nosso semelhante, não vai adiantar muita coisa termos uma grande fé, um grande conhecimento, esperando após a morte morar no paraíso. Esquece, não vai acontecer. Eu sei que isso é complicado, né? A gente esperava ouvir outra coisa, né? Do tipo, basta vir sexta-feira ao centro, ouvir o Daniel falar e tomar um passe que já estamos zerados. Já marcou Nossa, o nosso lar direto. se fosse isso, eu ficaria tão feliz. É tão feliz, né? Eu vim aqui no centro, duas vezes por semana, tal, pronto, fiz a minha tarefinha aqui, tal, céu, né? Nosso lar. Mas Daniel, mas tudo que é bom não é fácil. É difícil de conquistar. Exato. Então a conquista realmente é uma coisa mais complicada. Mas tem os pastores aí, ó, Milão vende a passagem. Se fosse fácil, assim, né? Oxi, se fosse fácil. E não é. Tanto não é que Eusébio continua. Há milênios entramos e saímos da carne. Terminamos e recomeçamos experiências e permanecemos praticamente do mesmo jeito. Ai, gente, olha só que coisa. Quantas reencarnações nós já vivemos e que mal avançamos espiritualmente, que repetimos lições e falhamos. Aí voltamos para o plano espiritual. Aquele sofrimento, sabe, aquela coisa ruim. Aí planeja a reencarnação para nós. Voltamos para a carne. Perde a chance. Se você não aprendeu a lição vai vir. Aí você passa novamente pela lição. Falha. Volta para o plano espiritual, do mesmo jeito. Né? Sofrimento, aquela coisa ruim e tal. Planeja uma reencarnação para nós. Volta. Você não fez a lição? Volta a lição. Aí você erra. E assim vai. Quantos milênios em que pouco avançamos espiritualmente. Eu penso assim que alguma coisinha a gente sempre avança. Mas o grosso mesmo, sabe? Das lições. A sorte nossa que a gente não é jubilado, né? A sorte que a gente não é jubilado. Não pode jubilar. Não pode. Se isso acontecer, já pensou? Ixi! A sorte que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nos dá sempre inúmeras oportunidades de aprendizado. Você pode cair de sede, né? Mas não seja. Exato. Eternamente isso não vai acontecer. São as multidões de almas indecisas, ingratas,
com dúvidas fracas e dissipadas, que são formadas à luz da razão, mas escravas do instinto. Olha que frase! Formadas à luz da razão, porém escravos do instinto. Reparem bem na sua vida. É algo que a gente tem que fazer para conosco. Um trabalho necessário, embora doloroso, de verificar em nós o quanto nós somos ainda aferrados a práticas que reconhecemos ser erradas, mas que nos comprazemos delas. Nós todos somos assim. Embora saibamos que aquilo ali é inadequado para o nosso crescimento espiritual, é o intelecto que está mostrando isso para a gente, o sentimento ainda permanece atrofiado e embrionário nessa área. São almas indecisas, inseguras, incapazes de voos espirituais mais altos. Todos nós buscamos liberdade e paz, mas nos debatemos na imundície das condutas inferiores. Aliás, ele não usa a palavra imundície, ele usa a palavra chavascal. Eu li lá e falei assim, gente, o que é isso? Né? Entrei lá no Google tá. Chavascal é lamaçal, né? Imundície. Olha só, Jesus certa vez nos diz o seguinte, né? Que nós não deveríamos deitar vinhos novos em odres velhos. Porque senão o vinho ia fermentar e aquele odre ia roubar. Que a gente não deveria costurar remendos novos em roupas velhas. Porque senão aquela roupa ia se desfazer. Essa lição de Jesus, gente, é uma lição que a gente tem que compreender. O que ele está querendo nos dizer? É isso que Eusébio está explicando. Que a partir do instante que nós travarmos contato com algo superior, com ensinamentos superiores, é o vinho novo, é o remendo novo, nós não podemos simplesmente deixá-los em nós, tendo as mesmas condutas que tínhamos antes. Quais são as mesmas condutas que tínhamos antes? É o odre velho, a garrafa velha, é a roupa rota, rasgada. Porque isso vai provocar o quê? A quebra do vaso. Vai provocar o quê? O rompimento da roupa. Psicologicamente vai causar o quê? Sofrimento. Dor. Porque aí a consciência vai nos acusar. Lembram quando ele nos disse? A quem é muito dado é muito cobrado? Frase essa que a gente costuma falar sempre aqui no meio espírita, mas que a gente talvez não tenha raciocinado na sua profundidade. Que o instante em que nós travamos contato com o conhecimento superior, para que o equilíbrio se faça presente em nós, devemos buscar adequar a nossa conduta àquele conhecimento superior. Porque senão a consciência começa a cobrar. E a consciência cobrando, a consciência falando assim, olha, você tem que agir diferente, você tem que pensar diferente, a tua conduta tem que ser diversa. E a gente não mudando, os problemas só vão se arrumar, em termos psicológicos. E ele fala, que a palestra de Eusébio, ele fala da imensa loucura que toma conta da humanidade atual. E ele está falando isso há 75 anos atrás. E olha como que as coisas estão hoje. Então isso daqui é muito sério. Ele continua. Estudamos a espiritualidade consoladora há milênios, porém consagramos-nos ao rebaixamento moral. Hoje nós estamos na condição de espíritas, mas o espiritismo é novo, é de 1857 para cá. Fizemos parte de movimentos religiosos na Índia antiga. E ele fala isso, em que rendíamos graça a Krishna. Fizemos parte, dos movimentos budistas, bebíamos o ensinamento de Buda. Estivemos lá no Egito Antigo, travamos contato com os mistérios, com a sabedoria elevada. Talvez
ali judeus lendo com reverência a Torá, ou fazendo parte dos movimentos filosóficos da Grécia, de Roma, ou fazendo parte dos movimentos cristãos, extasiados pela linguagem do Cristo, porém, uma espiritualidade de superfície, tendo tanto conhecimento religioso na cabeça e pouca conduta religiosa na vida. Então, hoje nós estamos espíritas, mas talvez estejamos agindo de modo equivocado já faz muitos milênios. Talvez agora estejamos mais maduros em termos espirituais para enxergarmos aonde estamos errando e buscar caminhar de modo mais firme. Porque ao invés de sermos servos leais a Deus, temos sido soldados do exército da ilusão, expandindo nosso egoísmo, contraindo pesados débitos para o futuro. Pesados débitos para o futuro. Que coisa. Embora um pensamento, um rótulo religioso, uma conduta pouco vinculada à religião. Nós estaríamos sendo pressionados, nesse exato momento, a ter uma atitude melhor por causa da transição planetária. Exato, exatamente. Porque são momentos que a gente está vivendo de profunda seleção espiritual. E nós que temos o conhecimento desses momentos de seleção espiritual, a pressão é enorme. Daí a orgulho que você falou da comparação entre a postura nova na roupa velha. E a gente tem o conhecimento desses instantes de transformação espiritual. Nós aqui no movimento espírita, talvez outros de outros movimentos religiosos, mas é a grande maioria. Quantos bilhões de indivíduos aí mal sabem o que está acontecendo, né? E se deixam arrastar pelo turbilhão da matéria. E tem um intelecto superior desenvolvido e o sentimento embrionário. Para eles é muito pior. A gente tem uma responsabilidade, é óbvio, mas pelo menos temos o conhecimento do que está acontecendo e o que devemos fazer para garantir nossa permanência aqui. Daniel, até comentando mais a questão do intelecto e moral também, eu acredito muito que se você entender as leis de Deus, você precisa do intelecto. Você vai conseguir entender, né? Eu tinha, por exemplo, vou dar um exemplo prático da minha vida. Eu tinha um problema com um tio, muito grande com algumas coisas que aconteceram no passado. E eu não consegui perdoar ele de jeito nenhum. Não consegui perdoar. E foi com os ensinamentos que eu fui adquirindo na doutrina espírita, conforme as leituras, as palestras, eu vim entender o que é o perdão. Entender o que é o débito. Quando você faz uma coisa que não é muito legal, você vai se endividar. Você está se endividando. Eu faço assim, talvez algumas coisas que ele fez para mim, eu não sou, primeiro que eu não sou ninguém para julgar ele, e quem se endividou na verdade, se ele fez alguma coisa ou não errada, quem se endividou foi ele, não foi eu. Eu não sabia se eu fiz uma coisa errada para ele, eu me endividei também. Então assim, não tem por que eu, vamos dizer assim, julgar, porque já tem a lei de vida para fazer isso. Então assim, isso me deu um entendimento para perdoar ele. Na verdade eu cheguei a perdoar ele, não tem mais nada. Então assim, foi pelo intelecto que eu consegui adquirir por esses conhecimentos, consegui ter esse entendimento. Então, Tiago, pegando então esse seu exemplo do perdão que você desenvolveu para com o seu tio, que você entendendo o mecanismo espiritual do perdão e intelecto, você pôde com isso arrastar ali a reboque o sentimento do perdão. Isso. Perfeito. Maravilha. Porque muitos têm o conhecimento do mecanismo do perdão, tanto que é bom, tanto que liberta, porém não desenvolvem a ação do perdão. Então tem conhecimento, mas não arrastaram ali o sentimento, né? Quando Jesus nos disse lá em João, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, Jesus estava falando de todas as verdades. Todas. Desde as verdades menorzinhas até as maiores. E a libertação aí é justamente a libertação de mais pesados débitos, de maior comprometimento frente às leis divinas. Porque, pegando o seu exemplo, a partir do instante que existe o perdão, né, o seu parente aí pode continuar a ter a mesma conduta que ele tem.
vai continuar se endividando. Um dia ele vai ter que prestar contas. Mas havendo o perdão da sua parte, você fez aquilo que te competia. Exatamente isso. Te libertou de pesados débitos futuros. Olha como que o conhecimento da verdade, dos mecanismos da vida, nos liberta de problemas no futuro. Isso a gente sente na pele. A gente sente na pele. Quando a gente faz algo de bom, esse algo bom liberta. A pessoa expande. Enquanto quando a gente se compromete, faz algo negativo, o indivíduo se recolhe. Isso. Verdade. Bonito isso, né? Palestra de Eusébio não termina por aqui. Muito mais coisa para falar. Né? Semana que vem a gente continua. Já está no nosso horário, são 9 horas. E a gente, né? Leia o capítulo 2. Leia. Ah, mas eu já li. Leia de novo. Né? Leia o capítulo 2 porque ele vale a pena.